Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que surgiu a partir de um comentário aqui no canal, o comentário do Miguel. E eu acho que esse comentário é uma questão, é uma dúvida que não é só dele, é de muita gente que está começando no autoconhecimento. E muitas vezes se sente um pouco perdido, sabe? Um pouco no meio de muitos conceitos, são muitas orientações diferentes, né? Então esse vídeo é uma resposta ao Miguel, mas também um espaço para que você, que em algum momento também se questionou, né, sentiu que não sabe por onde começar quando escuta termos como criança interior, crenças limitantes, autocuidado emocional, por exemplo, zona de conforto, né? Quando tudo isso começa a aparecer, esses termos, essas associações, começa a parecer grande demais, sabe? É complexo demais, fica distante da realidade. E, Miguel, você disse uma coisa que é muito importante. Você falou sobre a quantidade de orientações que a gente recebe. Por exemplo, como cuidar da criança interior, sair da zona de conforto, pensar fora da caixa, né? Você citou no seu comentário. Se liberar de crenças limitantes. E você finaliza o seu comentário dizendo que muitas vezes você nem sabe por onde começar, né? Diante de tantas orientações, de tantos termos, de tanta coisa que acaba distanciando a gente da vida real, né? De viver isso integrado, em conjunto. E, Miguel, eu quero te agradecer, né, pela sua honestidade, pela sua busca, porque essa sensação que você descreve de não saber por onde começar é a base de todo o caminho que é real. Eu realmente já senti a mesma coisa, em muitos momentos. Né? Quando eu comecei a estudar, a buscar entendimento sobre mim mesmo, eu também me vi diante de muitos termos, muitas ideias, muitas ferramentas, digamos, técnicas, né? E muitas vezes isso acaba nos distanciando mesmo de fazer acontecer. Cria uma certa confusão dentro da gente, né? Mas essa confusão não é algo ruim, é algo que simboliza também movimento, é algo que nos ajuda a olhar para dentro, né? E para deixar tudo isso mais simples, mais organizado, mais claro, eu quero primeiro explicar alguns desses conceitos de uma forma mais teórica, mas de um jeito mais acessível, digamos, né? Para que isso seja claro a partir de agora, principalmente esses termos principais. E só depois a gente vai para alguns exemplos reais, para que você possa também entender como cada coisa aparece no nosso dia a dia, sabe? Como lidar com isso de forma prática, de forma possível, que seja leve também. Bora lá, vamos começar pelo primeiro conceito. Vamos falar sobre criança interior, por exemplo. Quando a gente fala de criança interior, a gente está falando, na verdade, de uma parte emocional mais antiga que existe dentro da gente. A psicanálise explica que tudo o que vivemos na infância, principalmente até os 7 anos, cria uma base emocional, digamos, né, que influencia a nossa vida adulta, as nossas ações, enfim, até os nossos pensamentos. E essa criança interior não é algo místico, não é uma entidade, não é algo separado da gente, sabe? É simplesmente a parte que a gente muitas vezes aprende a sentir antes de aprender a pensar racionalmente. Então, por exemplo, sempre que você reage, né, de forma mais sensível, mais defensiva, mais insegura, geralmente é essa parte emocional antiga, chamada de criança interior, que está se manifestando, entende? Ela carrega memórias afetivas, por exemplo, necessidades, medos, aprendizados que foram importantes lá atrás, entende? Mas que às vezes se tornam desproporcionais agora na vida adulta. E cuidar da criança interior significa olhar para essas reações, entender de onde elas vêm e oferecer a si mesmo aquilo que faltou. Por exemplo, se eu ajo assim, né, se eu reajo assim por conta de insegurança, aonde faltou segurança? O que me traz? Quais são esses limites saudáveis que eu preciso entender melhor a partir dessa reação? Outro conceito que muita gente fala é zona de conforto. E zona de conforto, existe uma confusão muito grande, né, sobre esse tema, porque
Zona de conforto não é sobre se jogar no desconhecido, sair e lidar com desafios o tempo inteiro, sabe? Na verdade, zona de conforto é aquilo que é familiar, digamos. É aquilo que, mesmo que seja ruim, né, a gente mantém ali presente pelo modo automático. É um conjunto de comportamentos, muitas vezes repetidos, porque emocionalmente o cérebro entende que é mais seguro ficar naquilo que já conhece. Entende? A neurociência, por exemplo, explica que o cérebro sempre tenta economizar energia, né? Então, ele prefere manter hábitos, por exemplo, antigos, do que criar novos hábitos. E se você permanece em situações que te fazem mal, por exemplo, não é porque você é fraco, é porque o seu sistema emocional muitas vezes aprendeu que aquilo é previsível, né? Ele sabe como resolver aquela situação. E sair da zona de conforto significa abrir uma pequena fresta para o novo, para que o ciclo não se repita, entende? Não é nada enorme, não é nada radical, mas permitir que você experimente possibilidades que antes você evitava por insegurança ou por medo que seja, sabe? Um terceiro conceito que causa muita dúvida também é o de crença limitante, né? O que é uma crença limitante? Crença limitante não é o pensamento negativo, é uma forma de proteção emocional que nasce também lá atrás, quando a gente é criança, digamos, né? A gente aprende certas coisas sobre nós mesmos, sobre o mundo e acaba acreditando nisso por muito tempo. Talvez você tenha aprendido, por exemplo, que não podia errar, ou que precisava agradar para ser amado, sabe? Ou que amor sempre vinha a partir de uma insistência, a partir da dor, a partir de persistência, enfim. Ou que pedir ajuda era sinal de fraqueza, por exemplo, sabe? E essas ideias se tornam crenças, porque foram repetidas emocionalmente muitas vezes, diante de vários relacionamentos que encontramos ao decorrer da vida, sabe? E elas permanecem na vida adulta, mesmo que não faça mais sentido. Elas acabam ainda limitando, né, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, até a autoestima, a forma de que a gente se expressa, digamos assim. Identificar uma crença limitante, muitas vezes, é perceber qual pensamento sempre aparece antes da gente desistir de algo. É transformar uma crença e transformar uma crença não é apagar, sabe? É mostrar ao emocional que existe outra forma de viver aquela situação. É isso que eu quero dizer. Agora vamos fazer aqui um geral rapidinho, só para entender, por exemplo, esses conceitos, né? Eles já estão um pouco mais claros. Vamos trazer isso para a vida real, porque teoria sem prática vira peso, né? Então vamos lá, a intenção aqui é simplificar. Vamos começar com a criança interior. Como que ela aparece no dia a dia? Como que ela se manifesta, digamos assim? Como que a gente consegue identificar? Né? Primeiro, ela aparece quando você se sente pequeno diante de uma crítica, por exemplo, que nem foi tão grande assim, sabe? Ela aparece quando você tenta agradar, por exemplo, todo mundo para evitar conflitos. Ela aparece quando você se culpa desproporcionalmente por coisas que não foram sua responsabilidade, por exemplo, sabe? Quando você, por exemplo, também tem medo de pedir algo simples, como um favor, porque acha que vai incomodar. Aparece quando você sente vergonha, por exemplo, de se expressar, sabe? De expressar tristeza, de expressar sentimentos que são considerados vulneráveis, digamos. E como lidar com isso na prática, né? A gente lida com a nossa criança interior com pequenas atitudes que vão fortalecendo o nosso adulto. Por exemplo, se você sempre diz sim automaticamente para agradar alguém, você pode começar com algo simples. Antes de responder, respira e pergunta para si mesmo: eu realmente quero dizer sim para isso? Se a resposta for não, você pode tentar dizer, por exemplo, nessa situação: olha, agora não consigo, ou então hoje não é um bom dia para mim. E com o tempo você vai simplesmente dizer não, sem justificar a sua ação, porque isso é a decisão madura e adulta, entende? Mas leva um tempo para você atingir esse lugar, né?
Outro exemplo, por exemplo, se você tem dificuldade em expressar sua opinião por medo de parecer errado, por exemplo, você pode treinar com alguém da sua confiança. Escolha um assunto mais tranquilo, sabe? Algo, por exemplo, como dizer que prefere um lugar ao outro, ou um sabor ao outro. É onde você consegue determinar a sua opinião, né? Eu prefiro essa ideia do que essa ideia. São pequenas doses de verdade sobre a gente que vão trazendo segurança emocional. Mas como eu disse, a gente precisa entender a importância de começar no pouco, tá? Para que a gente consiga fortalecer. Agora vamos para a zona de conforto. Como ela aparece, né? Como ela aparece na prática? Ela aparece quando você fica no emprego, por exemplo, que te desgasta, porque apesar de tudo é conhecido, é confortável, né? Aparece quando você evita conversas importantes, mesmo sabendo que elas podem resolver conflitos. Ela aparece quando você repete, por exemplo, padrões de relacionamento, porque emocionalmente aquilo é familiar, mesmo que não seja saudável, sabe? E como que a gente lida com isso, né? A chave é começar, mais uma vez eu vou dizer isso porque é muito importante, né? Começar com pouco, começar pequeno. Se você tem medo de conversas difíceis, você não precisa começar com a conversa inteira, digamos. Começa praticando apenas a primeira frase. Entende o sentimento, a emoção que isso traz, que isso gera em você. Sabe? Treina, pratica. Pode ser algo simples, como eu queria falar com você sobre algo que tem me incomodado. Só isso já desloca você para um passo fora da zona de conforto e te dá segurança para dizer isso, sabe? Por exemplo, se o medo é de mudança, escolha uma mudança mínima. Mudar o caminho, por exemplo, que você faz até um outro lugar, ou mudar a escolha de roupa que você vai vestir naquele dia, mudar a disposição, né, de um móvel no ambiente da sua casa, por exemplo, trocar um hábito pequeno. Essas pequenas mudanças, elas mostram ao cérebro que novidade não é ameaça. Entende a importância disso? E agora vamos lá, vamos para as crenças limitantes. Como elas se manifestam, né, no cotidiano? Elas aparecem quando a gente pensa, por exemplo, vai dar errado, ou eu não sou capaz, ou eu não mereço isso, ou então eu atrapalho, estou incomodando, ou eu nunca vou conseguir, sabe? Essas frases muito repetidas, né, que são muito cotidianas, a gente escuta isso muito, são pensamentos que surgem antes mesmo da gente tentar alguma coisa, porque já estão ali desde muito tempo, digamos, né? E como trabalhar isso? Com perguntas que movimentam a mente. Por exemplo, se você pensa, eu não consigo, por que você não tenta, por exemplo, perguntar o que exatamente eu não consigo? Entende? Isso traz a situação para um lado onde tira o peso emocional, digamos, né? A gente é mais objetivo. Se você pensa, por exemplo, eu não mereço algo bom, você pode trazer uma evidência da sua própria história. Algo que você conquistou, por exemplo, sabe? E entender que conquistei isso porque merecia e mereço sim, e o cérebro vai aprendendo através da repetição, né? Dessas pequenas que não tem nada de errado, né? Se você pensa, por exemplo, eu vou falhar, você pode abrir um espaço interno dentro de você e se perguntar: e se der certo? É uma simples abertura, sabe? Mas na intenção de criar possibilidades, de criar uma nova visão. E para acompanhar tudo isso de forma organizada, você não precisa abraçar 10 conceitos ao mesmo tempo. A melhor forma é escolher um, aquele que faz mais sentido para você agora, neste momento. E acompanhar esse tema ao longo de alguns dias, sabe? Observar como ele aparece, perceber as suas reações diante disso e praticar pequenas atitudes relacionadas a esse tema. Por exemplo, esses pequenos passos, eles ativam o autoconhecimento de forma mais realista, entende? E vamos lá, Miguel, eu quero reforçar uma coisa que você trouxe, a sensação de não saber por onde começar. Essa sensação é natural. Ela não significa falta de capacidade, digamos. Ela significa que você está enxergando além, que você está se auto-questionando em algum momento. E enxergar além, se auto-questionar, é o primeiro passo para qualquer mudança verdadeira.
Eu sempre digo que o conhecimento ele não serve para complicar a vida da gente, né? O conhecimento ele serve para organizar informações, ideias ou até mesmo um caos interno que a gente já percebe. E quanto mais a gente entende sobre nós mesmos, mais simples a vida se torna. Você deixa de lutar contra o que sente e passa a compreender mais, sabe? E compreender traz paz, calma, clareza, traz direção. E é importante dizer, gente, eu não estou aqui porque eu sei mais do que vocês. Eu estou aqui porque eu já caminhei por esses questionamentos, ainda continuo caminhando por muitos questionamentos, repito, porque autoconhecimento não tem fim. Eu estudo, eu observo, eu experimento, e tudo que eu compartilho aqui é aquilo que realmente fez diferença na minha vida, sabe? E eu verdadeiramente acredito que pode fazer diferença na sua vida. É uma forma de descomplicar, para que a gente possa caminhar junto e apoiar um ao outro nesse trajeto, sabe? Eu fico muito grato pelo seu comentário, Miguel, porque ele me lembra que a simplicidade é o caminho, que a gente não precisa transformar autoconhecimento em um peso ou uma lista interminável, sabe? A gente só precisa de clareza, honestidade, autoquestionamento e um passo de cada vez. Por onde começar, então? Pelaquilo que te incomoda aqui e agora. Qual é o termo que te chama mais atenção hoje? Trabalha nesse tema. E eu estou preparando um vídeo só sobre como começar com o autoconhecimento de forma prática e acessível. Porque quanto mais clareza a gente tem, mais leve fica o processo. É isso, Miguel. E a todos vocês, né, que estão aqui assistindo, eu espero que esse vídeo traga mais compreensão, mais calma, mais direção, né, que a gente possa entender essas perguntas. Volte aí no vídeo, entenda melhor essas perguntas, essas formas de enfrentar e de lidar com isso, e entender que a gente nunca está sozinho neste caminho. A gente caminha junto, de forma simples, humana e esperançosamente cada vez mais conscientes, digamos assim. É isso, gente, que eu queria falar, um vídeo rapidinho, trazendo um pouco desses conceitos. Gratidão infinita por estarem aqui comigo. Deixa aqui nos comentários se tem algum outro conceito que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Deixe se você tem alguma dúvida também que você acha que seja interessante a gente trabalhar um pouco mais nesse tema, entender esse tema mais juntos, né? Tem muitas coisas que eu trabalho em sessão de terapia que eu trago aqui para o canal, então muitos vídeos são questionamentos até de clientes e de pessoas como vocês também, que estão aqui no canal, deixando os comentários. Então continue. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, enfim, que você entenda que a gente possa aprender junto, que seja uma oportunidade para um novo vídeo aqui no canal, já deixa aqui no comentário, vai ser um prazer enorme entender melhor sobre esse tema e trazer isso aqui para vocês. Combinados? Gratidão, gratidão, gratidão. Um grande beijo e a gente se encontra em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.